Vamos agora passar para perguntas e respostas. Aqui quem fala com você é sua irmã em Cristo, Rosani Barassal. Pastor, temos a primeira pergunta. NQI é um homem. Ele pergunta: é certo que todas as religiões possuem pontos de concórdia que devem ser considerados mais importantes que os pontos de discórdia, como afirmam os defensores do Evangelho ecumênico? Quero dizer que não. E apontando uma resposta clara ou mais elucidativa, nós dizemos que na Bíblia encontramos três tipos de doutrina. A primeira dizemos doutrina de Deus, a segunda dizemos doutrina de homens, e a terceira a Bíblia apresenta como doutrina ou doutrinas de demônios. Por exemplo, no livro na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 13, ele diz: por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Então aqui está especificamente Paulo dizendo aos Tessalonicenses que eles haviam recebido a palavra que Paulo pregava, e esta palavra a receberam não como palavra de homens, mas como na verdade ela era palavra de Deus. Paulo declara na sua carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 1 até o versículo 6, o seguinte: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Então aqui estão versículos da Bíblia em que Paulo situa o Evangelho que ele pregava e que havia recebido do Senhor Jesus Cristo como o verdadeiro Evangelho. E dizia que este Evangelho explicava que Cristo havia morrido pelos pecados dos homens e que havia sido sepultado e que havia ressuscitado ao terceiro dia. Logo, as palavras de Paulo, constantes da Bíblia, nesse particular, eram realmente aquilo que vinha como doutrina de Deus. Já Jesus, durante o seu ministério público, ele não se aliou com os fariseus, que eram profundamente religiosos. Mas Jesus discordou deles, dizendo o seguinte: que em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens, e trocando a verdade da Bíblia pela tradição dos anciãos. E assim no versículo 14 do capítulo 15, Jesus disse: deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no abismo. E por fim nós encontramos em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 1, o apóstolo Paulo dizendo que existem ensinos ou doutrinas
que são doutrinas de demônios. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Por conseguinte, não podemos sacrificar a verdade pela unidade. Vou repetir, não podemos sacrificar a verdade pela unidade. É verdade que esse movimento ecumênico está procurando unir naquilo que é comum e deixar de lado as divergências. Porém, a verdade está sendo obscurecida pela unidade e não é o caminho indicado pela palavra de Deus. O mesmo apóstolo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, ele declara que não devemos nos colocar em julgo desigual com aqueles que não são cristãos. Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia entre Cristo e Belial? Que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Não concordamos com essa colocação de unidade em sacrifício da verdade de Deus. No entanto, vivemos em paz com todas as pessoas, respeitamos seus pontos de vista, suas ideias, discordamos, e quando discordamos, apresentamos o ponto da Bíblia Sagrada, que dá base para nossas considerações. Mas vivemos em paz com todos os homens, como disse Paulo. Enquanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vamos entrar em brigas, mas vamos viver em paz. Aqui o nosso irmão Maurício, ele pergunta: alguns cientistas pesquisaram um vulcão com uma sonda e ouviram gritos e gemidos. Os cientistas e uma igreja evangélica falou que ali era um inferno. O que o pastor acha? Eu quero dizer que no inferno não se chega assim tão facilmente, porque há que se distinguir na Bíblia Sagrada a palavra sepultura da palavra inferno. Na Bíblia existem duas línguas, ou três, mas a aramaico é um pouco usada, mas o hebraico e o grego. No hebraico existe uma palavra específica para sepultura. E existe uma palavra específica para inferno. A palavra inferno vem da palavra hebraica Seol. Seol, que aparece 65 vezes no Antigo Testamento. Logo, no livro de Amós, no capítulo 9, versículo 2, diz assim: ainda que cavem até o Seol ou ao inferno, então lança uma hipótese de que alguém poderia chegar até cavar ao inferno. Por que isso? Porque o inferno não fica na superfície da terra. Na superfície da terra fica a sepultura. No grego, minema, menemeio, tafos, são palavras específicas para a sepultura. Quanto no grego para inferno, nós temos palavras como Hades, nós temos a palavra
Geena, nós temos a palavra Tártaro. E essa palavra Geena, ela foi usada por Jesus 11 vezes nos evangelhos. E uma vez aparece no texto de Tiago, capítulo 3, versículo 6. Ora, Geena é também o lago de fogo. É a palavra grega que realmente significa inferno. E se assim é, não há possibilidade de qualquer pessoa poder sondar esse lugar de modo assim, como aqui diz, com uma sonda, e ouvir gritos, gemidos. Essa é uma colocação que recusamos, embora tenha a igreja evangélica que tenha aceito. Por exemplo, Geena aparece em Mateus 5:22, Mateus 5:29, Mateus 10:28. Nesse texto de Mateus 10:28, Jesus disse: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei aquele que pode fazer perecer ou se perder na Geena, tanto a alma como o corpo. É o que nós dizemos, separação eterna de Deus. Então, essa posição da pergunta não tem razão de ser, foi muito explorada por vários jornais, notadamente jornais religiosos, mas à luz da Bíblia Sagrada não existe possibilidade para esta posição que foi declarada e noticiada. Pastor, mais uma pergunta, NQI. Como deve ser o relacionamento do crente com o mundo? Bom, a Bíblia declara em 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17, que não devemos amar o mundo. O mundo não é propriamente a natureza. Esse universo belo que Deus criou é a sociedade, seu modo de vida, seus conceitos de valor, que nós devemos ter cuidado com eles. Diz então o texto bíblico citado: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esta palavra concupiscência é uma palavra pouco usada, mas ela significa o que nós entendemos por cobiça, desejo imoderado. E a concupiscência da carne, então, está apontada pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Gálatas, no capítulo 5. Ele aponta o que acontece quando permitimos que a nossa carne se manifeste com os seus desejos imoderados. Diz ele a partir do versículo 19: as obras da carne são manifestas, quais são: adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Podemos ter boa amizade com pessoas de todos os credos, pessoas amigas, que são às vezes chefes de determinados crentes, colegas de trabalho, viver em amizade, manter espírito de solidariedade com todos, mas não amar o mundo, ou seja, os costumes,
as práticas que não condizem com a recomendação da palavra de Deus. E o texto que já lemos em 2 Coríntios 6, versículo 14, que não vou repetir, mas é o que o apóstolo Paulo declara: não vos ponhais debaixo de um jugo desigual. Ou seja, a pessoa tem um modo de pensar diferente e quer impor às vezes seus costumes que divergem da Bíblia Sagrada. Nesse particular temos que ter separação. Mais uma pergunta, pastor. NQI. Os demônios são aqueles que Deus expulsou até hoje ou surgiu outros depois? Não surgiram outros demônios, como assim se faz ideia na pergunta. Não existe isso de um outro tipo de criação. Houve uma criação dos anjos, uma criação única. Diferentemente de nós, os anjos foram todos criados de uma só vez. E o número de anjos, de acordo com Apocalipse capítulo 5, são tidos como milhões de milhões e milhares de milhares, de modo que não poderíamos dizer efetivamente quantos foram criados. Só sabemos que são números bem altos. É o que nos diz o livro do Apocalipse, falando do Senhor Jesus Cristo, que estava recebendo adoração. Então se declara dele que ele foi adorado por milhões e milhões de anjos que estavam lá no céu. Diz aqui o texto bíblico do versículo 11 do capítulo 5: e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Agora, os demônios, nós sabemos pela Bíblia Sagrada que são seres que se revoltaram contra Deus e acompanharam o diabo na sua rebelião. Então, o Novo Testamento menciona muitas vezes pessoas sofrendo de opressão ou influência maligna, devido a um espírito maligno que não passa de um demônio, que atormenta a pessoa ou que segue as ordens do diabo, no sentido de atacar com tentações as pessoas que vivem. São seres espirituais com personalidade, inteligência, e como súditos de Satanás se tornaram inimigos de Deus e dos seres humanos. São malignos, destrutivos e vivem sob a autoridade de Satanás. Mas eles não têm um poder equivalente ao poder do Senhor Jesus Cristo. Jesus, nos seus dias, nos seus milagres, frequentemente ataca o poder de Satanás e o demonismo. E ele derrotou Satanás. De modo que esses seres angelicais chamados demônios aguardam o dia em que, juntamente com o seu chefe, serão lançados no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. É o final de todas as hostes demoníacas. Deve ser a nossa resposta se alguém nos perguntar qual é o seu signo? Devemos responder? Não.
O cristão não tem envolvimento com o ocultismo, e a prática da astrologia ou a consulta horóscopo, signos, são práticas ligadas ao ocultismo, esoterismo, de modo que o crente, não sendo dirigido por signos, e sim por Deus, ele não deve dar margem a admitir que ele tem um signo pelo qual a sua vida é dirigida. Então existem pessoas que pensam divertir-se com a astrologia, admitem que essa prática não deve ser levada a sério, pois não passa de um divertido passatempo. E eu quero dizer para você, cuidado, muito cuidado com esse passatempo que você alega. Para a maioria das pessoas parece que sim, e quando são indagadas se acreditam nas previsões astrológicas, respondem que não, mas gostam de consultar seu horóscopo e dizem, é só por curiosidade. Então não se justifica a consulta horóscopo, signos, mapas astrais, ainda que se diga que é só por curiosidade. O que a Bíblia diz a respeito? Guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, não seja seduzido a inclinar-te perante eles, e des cultos àqueles cujas coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos de todos os céus. E diz mais, quando no meio de ti, em alguma das tuas portas, que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que fizer mal aos olhos do Senhor teu Deus, transpassando o seu conserto, que for e servir a outros deuses, e encurvar-se a eles, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei, e te for denunciado, e o ouvires, então bem o inquirirás. E eis que, sendo verdade e certo que se fez tal abominação em Israel, então aqui está Deus dizendo que se trata de uma abominação, a consulta a astros, a admissão de que signos possam dirigir as nossas vidas.